Oi pessoal, meu nome é Mariana e eu faço biscuit. Seja bem-vindo aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu like. Hoje a gente vai fazer um acessório do No Face da Viagem de Chihiro. Então, o primeiro passo aqui foi escolher qual base acrílica eu ia usar. Aí eu vou usar uma redondinha, as outras eu vou guardar. A base, gente, você pode dar uma arranhadinha, tá? Eu acho que o biscuit ele adere melhor. Mas essa aí, redonda, ela já tem esse meiozinho, tá vendo? Já é meio áspero, já vem assim. Então não precisa arranhar muito não. E eu fui tingindo a minha graminha. Poderia ser um verde mais escuro, fica a cor que vocês quiserem. Lembra de sovar sempre o biscuit bem. E a gente vai fazer uma bolotinha. E abrir essa massa pra gente cobrir a base do incensário. Eu ainda dei uma arranhadinha, né, gente? Porque, enfim, nunca é demais. Tem gente que usa cola branca. Eu acho que a cola branca acaba soltando com o tempo. Pelo menos a minha experiência é essa. Então, eu prefiro passar uma cola mais potente. A que eu tô usando ali é a Tech Bond, que é uma cola para artesanato que eu gosto bastante. Gente, não sei porque tem gente que usa cola branca e diz que gruda. Mas comigo sempre soltou a base com o tempo, sabe? Então eu prefiro não fazer. Aí é meu rolinho de milhões, né? Enfim, meu. Você pode usar qualquer coisa, gente. Que dê pra enrolar, tá valendo aí pro biscuit. Ali eu já vi que vai dar direitinho o tamanho. É só a gente colar assim e depois a gente vem puxando e ajeitando. Na pontinha não precisa passar cola, tá? Só passo lá no meiozinho, nas beiradinhas. Mas só pra grudar melhor. Nessas pontinhas a gente vai passando água e puxando. E depois, quando estiver quase seco, a gente pode ir arrumando as rebarbas. Pra ficar com um acabamento bonito, sabe? A gente vai pegar essa estaquinha, que parece uma conchinha, a pontinha dela, e a gente vai fazendo esse movimento para fazer o efeito da grama. Se você achar depois que verde ficou claro, você pode pegar uma sombra verde. Foi o que eu fiz. Eu tenho essa paleta aí que o verde só serve pra isso, gente. Porque, não sei, eu não gosto muito de sombra verde, né? Eu acho que não valoriza. Então a gente passa na massa ainda molhada quando vai fazer essas coisas, tá? Por exemplo, se eu fosse usar uma sombra cintilante, ia dar um efeito metálico, meio brilhoso no biscoito, também fica bem bonito. E pra dar esse efeitozinho da grama, eu usei a sombra verde. Já fica bem legal, olha lá. E para criar umas nuances de verde em tons diferentes, eu uso verde claro, verde escuro, aí depois eu pego um pouquinho do amarelo e também passo por cima. E na hora que der uma secadinha ali, depois que eu fizer todo esse efeito da grama, eu passo também um pouquinho mais de sombra, tá? Então agora a gente vai fazendo um movimentozinho para fazer o efeito da grama e depois a gente pode jogar de novo a sombra ali nesse meiozinho que ficou mais claro ou não, né? Fica um efeito diferente da grama, vários tons de verde. Porque o biscuit também na hora que ele vai secando, ele vai escurecendo.
E aí agora, depois de fazer todo aquele efeito, eu ainda vou reforçar ali nessas aberturazinhas. Pra ficar um verde bem bonito, bem vivo, né? Que eu acho que vai dar um destaque legal, vai ficar bem bonito. E são esses detalhes que eu acho que fazem a peça ainda mais bonita, sabe? E depois eu vou deixar secando essa base aí por um dia, pelo menos, antes de colar o nosso bonequinho. Na hora da montagem, eu sempre deixo secando um dia, porque se você montar, não sei, gente, eu vou fazendo tudo por processos, sabe? Que eu acho que se você montar tudo por um dia não fica legal. Até o bonequinho, se eu fizesse ali no mesmo dia, eu poderia acabar envergando. Enfim, e eu vou medindo, vou ver qual tamanho eu vou fazer. Eu fiz uma altura de 7 centímetros, porque lembrando que o biscuit vai dar uma ressecada, então ele vai diminuir um pouco. Então eu fiz um pouquinho mais alto do que eu queria. E o corpinho é pra ficar meio achatado mesmo, né? Eu acho que ele é tipo um guardião, assim, sabe? Um formato meio estranho. Mas eu acho que assim vai ficar bem parecido. E aí depois que tiver totalmente seco, a gente vai fazer a carinha, que é a máscara, né? Então ali eu tô medindo pra ver como vai ficar. Você pode botar um palitinho pra ajudar a secar depois ele em pé, que aí seca parcialmente por todos os lados, né? Agora que ele tá bem molhado, ele vai ter que secar deitadinho por 1 ou 2 dias antes de montar. O biscuit é um processo bem lento, bem com muita paciência. Então, assim, se eu pegar e montar tudo de uma vez, vai ficar tudo torto, né? E então eu fiz isso. E ali, gente, eu tô mostrando, tô explicando um monte de coisa. Mas essa beiradinha tava com uma rebarba. Então a gente pega água e vai passando. E eu vou botar o palitinho, mas assim, só depois de 1, 2 dias que eu vou botar ele pra secar em pé. Eu vou botar ele pra secar deitado e vou virando de um lado pro outro. Seca um lado, seca o outro. E é assim que vai indo. Até ele tá bem sequinho pra gente botar ele pra secar em pé. Sem que ele fique torto, né? Ele vai ficando envergado se você deixar em pé de uma vez só. Não vai dar certo. E ali, alguns dias depois, com uns 4 dias secando, eu já tinha pintado ele. Até porque, gente, ele vai ter que estar bem sequinho pra você fazer isso, né? E ele não mofar. E eu vou passar ali a minha cola Tech Bond, que eu prefiro até usar no palito pra não vazar para outros lados, sabe? Porque às vezes a gente usa direto na bisnaguinha, não dá legal. Pode acontecer acidentes. E eu ainda peguei um pouquinho de grama e botei ali. De grama é ótimo, né? Um pouquinho de massa que vai fazer o efeito da grama pra ajudar a colar. Porque a graminha já tá totalmente seca. Para ajudar na fixação dessa nossa peça, eu peguei mais um pouquinho da massa verde, vou botar ali do lado para dar um suporte e a peça ficar mais fixa. Porque o biscuit, apesar de ser bem resistente para se tiver alguma queda, pode acabar quebrando, né, gente? Descolando. E eu vou fazer desse jeito para ficar uma peça mais firme, mais fixa. E eu vou passando com a estequinha, alisando. Aquilo ali no pote é água pura, tá? Que vai ajudar a grudar. E depois que tiver tudo lisinho, tudo alinhadinho, a gente vai fazer o mesmo efeito de grama que a gente fez do outro lado, senão vai ficar diferente. E esperar secar um pouquinho essa água para passar a sombra verde. E aí é só ir alisando bem direitinho. Só mais pra grudar, porque na hora que a gente fizer esse efeito, não vai aparecer essa parte, como se estivesse diferente da outra, sabe? Então nessa parte é só ter paciência e ir alisando direitinho. Eu ainda deixei pra vocês verem. Que aí eu fui botando mais massa verde pra ver se estava direitinho. Essa parte é até opcional, tá?
tô mostrando mesmo pra vocês verem como que eu fiz. Aí a gente faz o efeitozinho. Quando essa água der uma secadinha, a gente vai passar a sombra verde. Porque se eu fizer agora que tá muito molhado, não vai nem pegar, né? Ali eu fui passando com calma, em volta. Agora pra gente fazer aquela máscara, eu vou pegar um biscuit branco, fazer uma partezinha oval e ali eu já passei a colazinha. E prontinho, gente. Essa parte é a mais facinha, né? E pra gente fazer a pintura, adivinha o que vai ter que fazer? Pois é, deixar o nosso biscuit secando. Então ali eu já alisei, coloquei os bracinhos, a parte dos bracinhos eu achei que tava filmando, não tava, gente, me perdoe. Mas faz aí as minhoquinhas, 4 minhoquinhas, junta. E na hora de secar a gente vai colocar alguma coisa ali embaixo pra ficar reta. Porque se a gente deixar assim, vai secar dessa forma. Como eu quero que ele seque com a mãozinha mais pra cima, eu vou colocar aquele negocinho ali de EVA. Ali eu tava analisando como que ia fazer, como que o incenso ia caber ali. Sempre quando a gente vai fazer incensário, alguma coisa assim, um porta-caneta, a gente usa, né, gente, o objeto que a gente quer pra ver como é que fica. E eu fiz um furinho naquela grama que a gente acabou de fazer. Assim o incenso vai encaixar ali. Tem que ter cuidado para não arranhar, né, o biscoito branco que tá secando. Então, eu vou deixar essa peça secando aí por uns 2 dias, 3 dias antes de pintar. Então, no total, demorou uma semana para ficar pronta essa peça. Para fazer a pintura, a gente vai usar uma tinta de PVA, né, uma tinta para artesanato. Pode usar uma guache, também serve. Não fica assim, eu acho que fixa melhor essa tinta de PVA. E assim ficou o nosso No Face. Eu fiz ele como se tivesse um semi-sorriso, para ficar mais simpático. Eu achei que ele ficou bem fofinho. O que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva aqui no canal e até a próxima.